Olá, pessoal. Estamos dando sequência aqui à nossa aula de Direito do Consumidor. Na aula de hoje, nós continuaremos a tratar da responsabilidade civil nas relações de consumo. Na aula passada, nós analisamos aí a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, pelo vício do produto ou serviço, entendemos do que se trata cada uma, o que é o fato, o que é o vício. Vimos aí qual é a responsabilidade, a regra é a responsabilidade objetiva, excepcionalmente será subjetiva quando se tratar de profissional liberal. Vimos também que, no caso do vício do produto ou do serviço, o fornecedor tem o direito de tentar saná-lo no prazo de 30 dias, salvo algumas exceções específicas, como, por exemplo, se o produto for essencial. Beleza? Muito bem, na aula de hoje nós começamos a tratar falando da solidariedade na responsabilidade dos fornecedores nas relações de consumo, tá? E o artigo 7º, parágrafo único do CDC vai falar o seguinte, ó, pessoal. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos na norma de consumo. Então, tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão de forma solidária, né? E aí os artigos 18 e seguintes, que vão tratar do vício do fato, vão ser mais específicos quanto à solidariedade, tá? Então, a responsabilidade pelo vício do produto, pessoal, prevista ali nos artigos 18 e 19 do CDC, a solidariedade entre o fabricante e o comerciante, tá bem? Pensa sempre o seguinte, tá? Em regra, todos os fornecedores, todos os integrantes da cadeia de consumo, em regra, serão solidariamente responsáveis, tá? O que significa que o consumidor vai poder ajuizar a ação contra todos ou escolher um deles para ajuizar a ação. E se não foi esse, né, que o consumidor escolheu, que foi o verdadeiro causador do dano? Aí esse fornecedor, que pela solidariedade é obrigado a ressarcir o consumidor, depois ele pode buscar numa ação regressiva, né, o ressarcimento aí dos prejuízos que teve perante o verdadeiro fornecedor que efetivamente tenha gerado o dano, tá certo? Mas a regra é que há solidariedade. Mas atenção que há uma especificidade aqui com relação ao fato do produto, tá bom? Isso a gente vai tratar mais adiante. Então, a gente está falando aqui de vício do produto. Então, há solidariedade com duas exceções, pessoal. Olha só, duas exceções. A primeira é prevista no artigo 18, parágrafo 5º. Deixa eu marcar o meu horário aqui que eu esqueci. Que vai dizer que no caso de fornecimento de produto in natura, que são que é aquele produto que é servido sem ser industrializado, né, na forma bruta, tipo folha, fruta, verdura, legume, ovo, carnes, peixes, né, são os produtos in natura. Então, nesse caso, se tiver um vício ali do produto, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor, tá bom? Então, aqui há uma exceção à solidariedade. Segunda exceção é prevista no artigo 19, parágrafo 2º, que diz que o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, houve algum problema ali na pesagem, o consumidor levou 500 gramas, achando que eram 700 gramas de um determinado produto, e o problema foi na pesagem, quem responde é o fornecedor imediato, ou seja, aquele fornecedor que pesou ao entregar o produto ao consumidor, tá certo? Não responde, por exemplo, o fabricante, né? Imagina que seja um queijo, né, pesado, que seja pesado. Não vai responder o fabricante, né? Não vai responder o produtor do queijo, vai responder quem ali estava comercializando e cuja balança estava com problema de aferição, beleza? De aferição. Bom, beleza. No vício do serviço, pessoal, previsto ali no artigo 20 do CDC, também há solidariedade entre todos os envolvidos na prestação do serviço. Pelo fato do serviço, pessoal, também há solidariedade entre todos os envolvidos na prestação do serviço, né? Então, imagina que o banco, né, ele contrate uma empresa de transporte para entregar o seu cartão de crédito. E o seu cartão de crédito é extraviado no meio do caminho e alguém usa ele, clona ele, de alguma forma consegue utilizá-lo. Olha, você vai poder responsabilizar tanto o banco quanto a transportadora, tá bom? A seu critério, beleza? Muito bem.
Agora, atenção que, com relação ao fato do produto, há divergência doutrinária, mas há posição dominante na jurisprudência, tá bom? Então, com relação ao fato do produto, que é aquele defeito mais grave, o defeito mais grave quando se relaciona a um produto, há divergência, mas há posição dominante na doutrina e na jurisprudência, tá bom? Então, a primeira posição, que é adotada pelos tribunais, é que diz que, em regra, somente o fabricante vai responder, ou seja, o vendedor, o comerciante, não responde. Quem responde é o fabricante. O comerciante só será responsabilizado também de forma solidária, e sim, nas hipóteses do artigo 13, que eu vou mostrar a seguinte para vocês, tá? E uma segunda posição diz que há solidariedade também entre fabricante e comerciante, também pelo fato do produto, tá bom? Então, mas é uma doutrina aí minoritária, tá? E vamos ver as exceções, né? Então, a gente já viu que, em regra, quando se trata de fato do produto, exemplo, a bateria de um celular explodiu. Quem vai responder? Vai ser a fabricante do celular, não a loja que vendeu o celular, tá? Beleza. Quanto que o comerciante, ou seja, a loja ou a pessoa que vendeu, vai ser também responsável pelo fato do produto, né? Quando fabricante, construtor, produtor ou importador não puder ser identificado, então você vendeu um celular sem identificação de quem produziu. Ora, aí nesse caso, e o celular explodiu ao consumidor carregar a bateria. Ora, nesse caso, você, comerciante, vai responder, tá bom? Ou quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor e importador, né? Ou seja, você não sabe, você tem ali uma informação que não é clara de quem produziu o produto, né? Então, você não tem como acessar o produtor, você vai em quem? No fabricante, no comerciante, tá certo? Beleza. Terceira opção, se o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis, né? Produtos perecíveis são aqueles que estragam, né? Então, imagina que um determinado produto tem que ser conservado na geladeira, senão ele vai estragar. Ora, nesse caso, se o comerciante, né, não colocou na geladeira, estava vendendo ele fora da geladeira, não vai ser o fabricante do produto que vai responder. Na verdade, o fabricante também vai responder, né? Mas o comerciante, nesse caso, vai responder de forma solidária, tá? Ou seja, a responsabilidade não é exclusiva do comerciante, a responsabilidade é também do comerciante, ou seja, a solidariedade, tá certo? Zélia adquiriu na rede de supermercado ABC, então é o comerciante, né, pessoal? Um pacote de arroz Tio Jacó T2. Então, o fabricante é o Tio Jacó. Lacrado. Preparou o alimento e, após a ingestão, adoeceu e necessitou de atendimento médico no pronto-socorro local. Exames no produto constataram fezes e pelos de roedores no interior do pacote. Por tal motivo, Zélia ajuizou a ação de reparação por danos materiais e morais em fase do supermercado, do comerciante. Como você decidiria? Bom, primeira coisa aqui para responder, pessoal, existe um vício ou um fato do produto, né? Bom, ela chegou que após a ingestão ela adoeceu e necessitou de atendimento médico, pessoal. Então, o defeito é grave, né? Um defeito grave. Se é defeito grave, trata-se de fato. E aqui é um fato do serviço ou fato do produto? Fato do produto, né? É o arroz que ela comprou que estava com esse defeito. Defeito de segurança, né, pessoal? Então, fato do produto. Fato do produto. Quando é fato do produto, quem responde, pessoal, em regra? O fabricante e o comerciante em solidariedade ou apenas o fabricante? Ora, apenas o fabricante. Né? Nesse caso, não se enquadra em nenhuma das exceções, portanto, quem vai responder é somente o fabricante do arroz, o tio Jacó, né? Não o supermercado. O supermercado não responde nessa hipótese, tá? A não ser que ele tivesse acondicionado de forma errada, que não era o caso, né? Precisava assistir um pacote de arroz, nem precisa ser guardado de forma específica, né? Então, quem responde é apenas o tio Jacó. A consumidora ajuizou a ação em fase de quem? Do supermercado. Portanto, a ação, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, tá? E nesse sentido, decisão do STJ. Agravo interno no recurso especial, processual civil e consumidor, ação de reparação, fato do produto. Ilegitimidade passiva,
Acórdão estadual em conformidade com jurisprudência do STJ. Responsabilidade solidária do comerciante não configurada. Fabricante identificado, precedente. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, uma vez identificado o fabricante do produto impróprio para consumo, não há que se falar em responsabilização solidária do comerciante, né? Beleza? É aquela regra que a gente viu, tá certo? Muito bem, mais uma questão aqui para a gente trabalhar. Maria comprou o celular da fabricante Alfa. Então, a fabricante é Alfa, na loja Beta. Então, o comerciante é a loja Beta. Ao carregar o aparelho, a bateria veio a explodir. A bateria explodiu, ocasionando, em razão das fagulhas de fogo que dela se desprenderam, danos à cama e ao móvel em que tinha lugar a recarga do aparelho. Então, houve aí um acidente de consumo. Em razão do ocorrido, Maria ajuiza ação em face da loja, comerciante, requerendo reparação por danos materiais e morais, como você decidiria. Ora, mesma coisa, tem que analisar. Aqui se trata de um fato ou de um vício? Do fato, né? Por quê? Porque houve afronta aí à própria segurança. Houve ocasionando danos aí ao consumidor, né? Gerou, portanto, aí um fato do quê, pessoal? Do produto, né? É a bateria, o celular ou sua bateria que estavam defeituosos. Então, o fato do produto. No fato do produto, quem em regra responde? O fabricante, não o comerciante. Então, o fabricante, não o comerciante. A não ser que o fabricante não fosse identificado, ou que houvesse aquele problema de acondicionamento em produtos perecíveis, que não é o caso de um celular. Portanto, aplica-se a regra que a responsabilidade é exclusiva da loja Beta, do comerciante, e não da fabricante. Como ela ajuizou a ação, desculpa, a responsabilidade é exclusiva da fabricante, não da loja Beta, não do comerciante, né? Como ela ajuizou a ação apenas em face da loja, quando deveria ter ajuizado a ação em face da fabricante, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ante a flagrante ilegitimidade passiva. Nesse sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação civil, responsabilidade civil, explosão de bateria de celular, acidente de consumo, fato do produto, ilegitimidade passiva da comerciante. Em se tratando de acidente de consumo pelo fato do produto, o comerciante só pode ser responsabilizado diretamente em casos específicos, que a gente já estudou, pois não se enquadra no conceito de fornecedor para fins de responsabilidade solidária. Como vem defendendo a esmagadora doutrina especializada, a responsabilidade do comerciante, quando é fato do produto, pessoal, é subsidiária e não solidária, tal como estabelecido na sentença. E legitimidade passiva do comerciante é reconhecida, já que identificado o fornecedor do produto defeituoso. Compreendido, pessoal? Isso é algo que poucos advogados, inclusive, sabem, tá? Eu vejo muitos advogados não saberem dessa regra, seja quando vai defender o consumidor e a ajuização, né, contra o comerciante, quando deveria mover ação contra o fabricante, seja do lado oposto, né? Os advogados dos comerciantes muitas vezes não levantam essa questão, dizendo que no caso do fato do produto, a responsabilidade seria responsabilidade principal seria do fabricante, a do comerciante seria meramente subsidiária em determinadas hipóteses, né? Que não se aplicariam nos casos ali tratados, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, tá? Questão bastante importante. Beleza. E aí a gente parte, então, para questões envolvendo o que a gente analisou na aula passada, envolvendo o que a gente analisou nessa aula, tá certo? Então, vamos lá. Durante o parto, o recém-nascido sofreu lesões físicas decorrentes da atuação médica. Neste caso, é correto afirmar que a responsabilidade civil do médico é responsabilidade civil do médico. Pessoal, a gente está falando, em regra, a responsabilidade civil nas relações de consumo ela é objetiva, pela teoria do empreendimento, teoria do risco. Todavia, quando se trata de profissional liberal, que é o caso aqui do médico, né, pessoal? O médico é um profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva. Olha essa questão aqui que fala sempre, ó. Todas as questões que falem sempre, nunca, jamais, em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese, questões assim muito radicais, desconfie, tá? Porque normalmente elas vão estar erradas. Porque no direito normalmente existe exceção para quase tudo. Então, raramente você vai poder utilizar o sempre e o nunca no direito, tá certo? Então fiquem atentos aí a isso também, tá? Que ó, de regra objetiva tá certo, mas
de regra objetiva no CDC, não no do médico, né? No do médico não, porque é profissional liberal, é inexistente não, existe de responsabilidade, só que a responsabilidade é subjetiva, beleza? Vamos dar sequência aqui. E onde está previsto isso, pessoal? Artigo 14, parágrafo 4º, já analisado. Vou até aproveitar para ler aqui para vocês. Recordar é viver. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Muito bem. Segunda questão. Tatiana comprou uma máquina de lavar roupa. Ao usar o produto em sua casa, verificou que o ato de centrifugar estava muito lento e as roupas não eram torcidas adequadamente. Sabendo que o produto é de uso contínuo e fundamental, atenção aqui a questão coloca em fundamental para a vida de qualquer dona de casa, como Tatiana, como a cliente, no caso, acerca do prazo de sanação, neste caso, é correto afirmar que... O que é o prazo de sanação, pessoal? O prazo de sanação é aquele prazo de 30 dias que, em regra, o fornecedor tem para consertar um produto, né? No caso aqui, se trata de um vício ou de um fato do produto? Ora, um vício, né? É um defeito menos grave, não gerou um dano à consumidora, né? Portanto, se trata de um vício, tá? Vício do produto. No caso de vício do produto, o fornecedor tem direito a consertar dentro de 30 dias, né? Até que a gente viu várias decisões aí que julgavam o processo extinto sem resolução do mérito, quando o consumidor ajuizava uma ação sem ter dado prazo aí de 30 dias para o fornecedor tentar sanar o vício. Mas existem exceções, né? Nos casos de sanação, existem exceções, como, por exemplo, quando o produto ele é essencial. E a questão aqui deixa claro que o produto é fundamental para a vida de qualquer dona de casa, ou seja, trata-se de um bem essencial. Nesse caso, o prazo de sanação não precisa ser cumprido, que o consumidor pode exigir imediatamente a substituição do produto, a devolução do valor ou abatimento do preço, né? Então, vamos ver as questões aí, se é isso mesmo que a gente está imaginando aqui pela análise da questão. Se trata de responsabilidade pelo fato do produto e assim não se aplica o prazo de sanação, não, é vício do produto. O prazo de sanação a ser aplicado nesse caso é de 7 dias, porque se tratar de responsabilidade pelo vício de qualidade, não, em regra de 30, tá? Mas no caso aqui nem vai precisar do prazo, como a gente vai ver. Sendo o produto durável, o prazo para o fornecedor sanar o vício será de até 90 dias. Essa questão quis fazer uma pegadinha aí, com o prazo de garantia legal, tá? Que é o prazo de decadência, que a gente vai estudar mais adiante. Não tem nada a ver, o prazo para sanar é de 30 dias, tá? Não é de 90 e não tem essa diferenciação de produto durável ou não durável. Letra D, deverá Tatiana aguardar até 30 dias após a entrega do produto, ou deverá Tatiana aguardar até 30 dias após a entrega do produto ao fornecedor para que verifiquem o vício e assim o entreguem posteriormente em perfeitas condições de uso. A gente já viu que se tratando de produto essencial não precisa. Se verifica que o produto adquirido por Tatiana é essencial e, portanto, não se aplica o prazo de sanação, sendo o caso de responsabilidade pelo vício de qualidade. Letra E de elefante, resposta correta. Beleza? Compreendido, pessoal? Maravilha. Então, letra E, artigo 18, parágrafo 3º. Vamos ler aqui. Recordar é viver. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, que é a maioria dos casos, tá? Na prática, vai se tratar de produto essencial, beleza? Muito bem, mais uma questão. Marta comprou um sapato fabricado pela empresa Bom Pé. Marcando aqui. Então, nós temos a fabricante, né? A fabricante é a Bom Pé. Tal produto foi adquirido nas lojas Linda e Rica. Então, temos o comerciante aqui. Ao usar o calçado pela primeira vez, sentiu uma enorme dor no seu calcanhar e, ao tirar o sapato, verificou que um prego do salto havia saído e lhe causado um ferimento. Foi até o pronto-socorro e, pelo corte ter sido profundo, terá de ficar afastado de suas atividades normais por um certo período. Então, o prego havia saído, causado um ferimento.
Diante desse caso, é correto afirmar que, olha, pessoal, se trata aqui de um vício ou de um fato do produto? Fato, né? Fato, é um defeito de segurança. Tinha um prego ali que furou o pé dela. Então, fato do produto. Primeira coisa. A questão provavelmente vai querer saber da responsabilidade, tá? Porque ela já disse aqui que temos um fabricante, já indicou que temos um comerciante. No fato do produto, pessoal, a responsabilidade é solidária ou a responsabilidade é subsidiária do comerciante? Subsidiária. Portanto, quem responde, em regra, é a fabricante, a não ser em hipóteses específicas excepcionais que não se enquadram aqui no caso. Portanto, quem vai responder aqui na hipótese é a empresa Bompé, as lojas Linda e Rica não, tá? Vamos ver se a questão versa sobre isso. Acho que sim. Letra A. Se trata de situação na qual se aplica a responsabilidade objetiva pelo vício, atenção, ó, pelo vício do produto, em que todos os envolvidos são solidariamente responsáveis. Ora, no vício do produto, efetivamente todos os envolvidos são solidariamente responsáveis, mas aqui nós estamos falando de um fato, de um produto, não de um vício. Questão errada. Letra B. É caso de aplicar-se a responsabilidade subjetiva pelo vício de qualidade do produto, sendo que ambos, comerciante e fabricante, serão responsabilizados. Ora, a responsabilidade é objetiva, né? Como a gente já viu, comerciante e fabricante não serão responsabilizados solidariamente, mas apenas o fabricante. Então, errada, duplamente errada. Letra C. Se aplica a situação a responsabilidade objetiva pelo fato do produto, aí tá bonito, sendo fabricante e comerciante responsáveis pelo acidente de consumo. Aí ela errou. A segunda parte aqui está errada. A gente já viu que não são solidários no caso do fato, do produto. Letra D. O caso está cobertado pela responsabilidade subjetiva pelo fato do produto, sendo a única responsável a fabricante. Ora, a única responsável a fabricante está certo, mas a responsabilidade é objetiva, não subjetiva. Então, a resposta fica errada, né? Só pode ser a letra E, vamos confirmar aqui. Letra E, se aplica a situação à responsabilidade objetiva pelo fato do produto, tá legal, e estão no fabricante claramente identificado, somente ele será responsabilizado pelo acidente de consumo. Somente ele será responsabilizado. Resposta correta, letra E de elegante. Beleza? Muito bem. Letra E, artigo 12 do CDC, tá certo? Mais uma questão aqui, envolvendo agora o Jon Snow, para quem curte Game of Thrones. Jon Snow adquiriu um televisor fabricado pela empresa X, então fabricado pela empresa XX, na loja Y. Ao efetuar a ligação do televisor de forma correta e nos termos indicados pelo fabricante, ao que aconteceu com o aparelho, explodiu, decorrente de defeitos de fabricação, causando lesões em Jon Snow e seus dois amigos, que estavam juntos. Diante dessa proposição, é correto afirmar que, mais uma vez aqui, pessoal, nós estamos tratando de um fato do produto, né, porque é um defeito de segurança, explodiu, causou dano ao Jon Snow e seus amigos. Temos aqui uma fabricante identificada, temos aqui uma loja identificada, temos aqui o consumidor Jon Snow e temos dois amigos. Aí vocês têm que lembrar de uma aula mais antiga. Ó. Esses dois amigos aqui são o quê, pessoal? Eles são consumidores? Uma vez eles compraram o produto? Não. Eles são consumidores? Eles são consumidores por equiparação, né? É o consumidor vítima de um acidente de consumo, tá bom? Aí vocês têm que lembrar da nossa aula ali de conceitos, né? De conceitos de consumidor e fornecedor. Equiparar, equiparação. Beleza, vamos ver as proposições, então. A loja que vendeu o televisor é solidariamente responsável com o fabricante pelos danos causados às vítimas, por se considerar a responsabilidade pelo fato do produto. Justamente pelo se considerar a responsabilidade pelo fato do produto é que a loja responde de forma subsidiária, somente se o fabricante não for identificado, se não tiver acondicionado direito um produto perecível, nenhuma das hipóteses tratadas aqui, portanto, proposição 1 errada. Proposição 2. A fabricante responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa. Independentemente da existência de culpa significa responsabilidade objetiva.
e a responsabilidade realmente da fabricante é objetiva. E realmente é ela que responde. Então, essa proposição está correta. Proposição 3. Para os efeitos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso descrito acima, são considerados consumidores, além do adquirente do televisor, todas as vítimas do evento, consumidores por equiparação. Todas as vítimas do evento, consumidores de equiparação. Certíssimo, tá? Certíssimo. A gente viu isso na aula de identificação, né? Conceitos consumidor e fornecedor. Proposição 4. A responsabilidade discutida na proposição decorre de vício, já está errado aqui, vício do produto, não é vício, aplicando-se os dispostos nos artigos 18 seguintes do Código de Defesa do Consumidor e cuida de defeitos inerentes ao próprio produto. Não é vício do produto, é fato do produto, portanto, resposta correta A2 e A3, que significa resposta correta letra A de amor, beleza? Letra A de amor é a resposta correta. Tranquilo, pessoal? Entenderam como que vai cair uma questão dessa na prova de vocês? Maravilha. E na vida prática, como você enquadrar? Beleza. Então, vamos dar sequência aqui a mais uma questão. Achei que tivesse terminado. Temos mais uma questão ainda. No que concerne aos direitos básicos do consumidor, de acordo com o CDC, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O direito à informação adequada e clara quanto aos diferentes produtos e serviços não engloba a especificação correta dos riscos que apresentem. Ora, a gente já viu que, mesmo a periculosidade sendo inerente ao produto, como, por exemplo, uma faca afiada corta, pode machucar, né? Ou um remédio, né, tem os efeitos colaterais, o fabricante, não sendo óbvia, né, como se fosse uma faca pode cortar, ninguém precisa, ao vender uma faca, falar, cuidado, esta faca é afiada e pode cortar, né, porque esse é o objetivo dela. Mas o medicamento, por exemplo, o fabricante, né, o fornecedor, tem que especificar ali os riscos do produto. Portanto, resposta errada, né? Não engloba, engloba sim, engloba a especificação correta dos riscos que apresenta. Letra B, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa. Correta, a responsabilidade apurada mediante a verificação de culpa significa o quê, pessoal? Responsabilidade subjetiva. Que é justamente a responsabilidade dos profissionais liberais, mesmo nas relações de consumo. Portanto, letra B de bola, correta. Letra C, o reconhecimento da nulidade de uma cláusula abusiva invalida o contrato. A gente já viu, até botei uma questão dessa perguntando para vocês. Ela não invalida o contrato, ela invalida, em regra, somente aquela cláusula, o contrato permanece, né? A não ser que não faça sentido continuar aquele contrato sem a cláusula ou que o contrato fique desequilibrado sem aquela cláusula, mas a regra é que ele permaneça, princípio da conservação dos negócios jurídicos, portanto, letra C errada. Letra D, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe ao consumidor. O ônus da prova da veracidade e consumidor. Não, na verdade, o ônus da prova cabe a quem, pessoal? A quem fabrica o produto, né? A quem comercializa o produto, ou seja, quem detém maiores conhecimentos sobre o seu próprio produto, né? Quem detém conhecimento sobre a sua publicidade, né? Sua informação sobre a sua comunicação publicitária. Não é o consumidor que detém esses conhecimentos, ele apenas recebe alguma informação criada por outra pessoa, pelo fornecedor. Portanto, cabe ao fornecedor, não ao consumidor. Resposta errada. Letra E, a estipulação em contratos de adesão de instituição compulsória de arbitragem é lícita desde que a respectiva redação seja clara e de fácil entendimento. Nessas hipóteses, em face do brocado pacta sunt servanda, não será possível discutir eventual abusividade do contrato em juízo. Ora, pessoal, atenção aí que nas relações de consumo, tá? A instituição compulsória de arbitragem, ela é considerada a cláusula nula, tá? Você não, um fornecedor de um produto ou um serviço, não pode obrigar ao consumidor a buscar arbitragem, né? Não podendo, assim, portanto, se valer do Poder Judiciário se tiver algum problema relativo ali ao produto ou serviço, tá? Sempre a opção do consumidor
se houver essa cláusula, vai ser sempre opção do consumidor se valer da arbitragem ou não, mas não se pode obrigar. Então, significa que, se num contrato de consumo é previsto ali que o consumidor, e eu já vi isso, tá, pessoal? No caso prático, tem cliente envolvendo contrato de seguro, por exemplo, que prevê que, se houver algum problema, o consumidor tem que buscar auxílio numa determinada câmara de arbitragem de um estado lá de Minas Gerais, no caso até, numa câmara arbitral do estado de Minas Gerais, tá? Mas essa cláusula é nula numa relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a ação no Poder Judiciário, tá certo? Então, resposta errada, letra correta, letra B de bola, beleza? Até botei aqui os artigos, tá? Relativos a cada um desses temas. Então, o direito à informação clara e adequado, artigo 6º, inciso 3. Letra B é o artigo 13, parágrafo 4º, que a gente até analisou. A nulidade da cláusula, a gente já analisou em aulas passadas, é o artigo 51, parágrafo 2º, vou até ler aqui para vocês. Artigo 51, parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivos a qualquer das partes. Letra D, sobre o ônus da prova, é o artigo 38 do CDC. Vai falar o seguinte, ó, pessoal. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, não ao consumidor, mas sim a quem patrocinou essa informação. E letra E é prevista no artigo 51, inciso 7, né? Fala aí sobre as nulidades, e vai dizer o seguinte, ó, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória, ou seja, obrigatória da arbitragem, beleza? Alarmino Figueira adquiriu um secador de cabelo para presentear sua sogra, Dona Afrodite Merluza. O secador era de uma marca conhecida e continha folheto com instruções de uso e identificação do fabricante. Isso é importante para a responsabilidade do fato do produto, isso é importante, né? A questão, então, está caminhando para um fato do produto. Contudo, quando sua sogra foi utilizar o secador de cabelo pela primeira vez, conforme as instruções do manual do usuário, o objeto explodiu. Falei, não deu outra, fato do produto, causando-lhe queimaduras no rosto e nas mãos. Diante desse cenário hipotético, assinale a alternativa correta. Então, é um fato do produto ou do serviço, no caso aqui é um fato do produto, né? Sendo o fabricante claramente identificado, né? O comerciante não responde, certo? Não responde. Provavelmente a questão vai tratar sobre isso. Vamos lá. Letra A. Trata-se de responsabilidade pelo fato do produto, certo? Pois o secador de cabelo se mostrou defeituoso porque não ofereceu a segurança que dele legitimamente se espera. Muito bem. Devendo o fabricante ser responsabilizado pelo dano causado à Afrodite. Já de primeira aí a resposta certa é a letra A. Vamos ver as demais. Trata-se de um vício do produto, porque não teve utilidade para o fim ao qual adquirido? Não, foi um fato muito mais grave do que não ter utilidade. Ele causou um acidente de consumo. Letra C. Trata-se de acidente de consumo, até aí está certo, ensejando a responsabilização pelo fato do produto, muito bem, aqui está certo, e o consumidor deve acionar o comerciante que vendeu o produto. Aqui ele errou. Não aciona o comerciante, mas sim o fabricante. Letra D. Alarmino Figueira deve pleitear a substituição, abatimento ou devolução integral do preço, bem como a reparação pelos danos sofridos por Afrodite no prazo decadencial de 90 dias. Ora, isso se fosse vício, né? Se tratasse de vício de um produto, o que não é o caso. No caso, é um fato do produto, portanto, a resposta errada. Letra E, tratando-se de hipótese de responsabilidade por vício do produto, já está errado. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação não exime de responsabilidade. Isso aqui está certo, né? A ignorância não exime. Tá? Isso até que vai fundamentar que a responsabilidade é objetiva, também ajuda a fundamentar que a responsabilidade é objetiva. Mas, no caso, não se trata de um vício do produto, sim de um fato. Portanto, resposta correta, letra A de abajur. Beleza? Muito bem, pessoal. Com isso, então, encerramos nossa aula. Tá? A próxima aula a gente vai tratar sobre decadência e prescrição
e também sobre as excludentes aí mais à frente da responsabilidade civil. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.